A nostalgia tem sido um ativo que muitas produções cinematográficas contemporâneas têm investido para atrair tanto o público antigo, que conheceu aquela obra na época do lançamento, quanto também público mais novo que está conhecendo aquele universo agora. E assim atender dois mundos inicialmente irreconciliáveis. E eu não tenho nada contra a nostalgia. Eu acho, inclusive, que é um sentimento muito gostoso, é uma brisa agradável, uma brisa gentil que nos leva para um passado em que nós nos sentimos mais confortáveis do que no presente. Mas eu vejo que muitas dessas produções têm se apoiado demais no fator nostalgia e se preocupado de menos com outras coisas. E é o caso de Um Tira da Pesada 4, Axel Foley, que chegou no catálogo da Netflix. A nostalgia aqui não está apenas limitada ao resgate de um personagem que nós aprendemos a gostar desde que foi lançado o primeiro filme em 1984, portanto há 40 anos. Não está no figurino tradicional, não está na trilha sonora como jingle, tema do personagem, ou na composição de Hit Is On. Não está no retorno dos personagens coadjuvantes com que Axel Foley contracenou nos filmes anteriores. A nostalgia aqui também está numa própria prisão desse personagem a um passado, não permitindo que ele amadureça em um novo personagem, o que é apenas natural de uma pessoa que passou 40 anos trabalhando como detetive de polícia. E aí a nostalgia deixa de ser meio, deixa de ser premissa e passa a ser fim em si própria. O resgate da nostalgia não é ruim. É ruim quando você faz esse resgate de uma maneira desacompanhada de outros elementos que lhe deem suporte, que lhe deem firmeza. E basta pegar o roteiro desse filme para você compreender como existe mais uma ênfase na nostalgia do que na construção de um universo contemporâneo do personagem. Axel viaja de Detroit para Beverly Hills mais uma vez, agora para ajudar a filha com quem não fala há muito tempo. É que ela está enrascada depois que ela assumiu a defesa de um sujeito acusado de ter matado um policial. E ela pode estar sendo perseguida por membros do cartel de drogas ao qual esse sujeito estava afiliado. Quando na realidade fica muito claro desde o princípio do filme que não é o caso dos traficantes, mas sim de policiais corruptos que criaram uma grande máfia dentro da delegacia de polícia de Beverly Hills. E aí, durante alguma parte do tempo, o filme se resolve como uma espécie de terapia entre um pai afastado, indiferente, e uma filha que parece não reconhecer aquele pai. Eles são uma espécie de antítese. Ele é o policial que prende bandidos, ela é a advogada que solta bandidos. Mas eles têm alguns atributos que os aproximam, porque o fruto não cai muito longe da árvore. E esse núcleo dramático tem alguns problemas na narrativa. Primeiro, porque é protocolar e os personagens são aproximados apenas por um interesse comum. Poderia ser a filha, mas poderia ser qualquer outro tipo de personagem que tivesse um interesse comum com o Axel. E aí parece muito mais uma ideia de um enxerto no roteiro, para criar mais um estofo dramático para a história do personagem. Dois, porque o roteiro não ajuda na construção da personagem da filha. Fica muito artificial. Inclusive o fato dela terminar com o namorado, justamente porque o namorado é um policial. E aí ela tem uma antipatia por policiais que vem desde o relacionamento com o pai. Mas talvez o pior dos problemas seja mesmo a previsibilidade. E nós conseguimos ver todas as batidas do roteiro, como tudo vai se desenvolver, como esse relacionamento vai se construir, dando cabeçadas uns com os outros, depois com um risinho aqui ou acolá, depois, enfim, todo o amadurecimento de um relacionamento pai-filha dentro do filme, misturado também com uma trama policialesca. Não funciona, é muito artificial, é muito burocrático e tira do filme aquilo que ele tem de melhor. A nostalgia, sim, porque o filme trabalha a nostalgia de uma boa maneira, mas, sobretudo, a maneira com que o filme tenta se inserir em certas questões contemporâneas, embora tais questões não sejam tão bem desenvolvidas assim. Parece que não houve uma tentativa de investir mais do que apenas a sugestão. E aí eu volto para o que eu falei no início. A nostalgia funciona, mas a nostalgia ela é meio que sintoma de uma narrativa que não confia no próprio roteiro que tem. Uma evidência de que sempre que o filme pode, ele retorna para uma zona de conforto, para uma segurança da fórmula, em vez de arriscar um pouco mais. E isso, por mais que venda, por mais que agrade o público, digo, a nostalgia, também frustra, porque nega ao filme a oportunidade
de respirar novos ares. E não há nada de errado em fazer isso, enquanto conservando a identidade já construída e consolidada do seu protagonista. Basta que você repare como o filme, embora conserve a mesma fórmula do cinema de ação dos anos 80, ele ousa questioná-la. Ele brinca com aquela cena famosa desse cinema, quando chegava um policial e confiscava o veículo automotor de um cidadão qualquer. Isso é trazido dentro da narrativa como uma piada. Ele transforma em absurdo o fato de que um sujeito persegue bandidos qualquer, né, ladrõezinhos de meia tigela, destruindo propriedade a rodo no meio do caminho. A gente olha isso hoje em dia, a gente vê o absurdo, que não era tão visto assim na década de 80. E o filme ainda não enxerga as oportunidades que desperdiça no meio do caminho, como uma discussão sobre a falta de pragmatismo do Axel Foley, que é incapaz de perceber que o trabalho dele é apenas um emprego. Ou então apresentar a retidão moral e ética desse personagem, que é incorruptível, mostrar como ele é um viciado em adrenalina no final das contas, não muito diferente do que o Tom Cruise, por exemplo. E, inclusive, criar até mesmo uma relação com o vilão do filme, que é interpretado muito bem pelo Kevin Bacon, que ele já tem um charme malicioso bem característico. É que Kevin Bacon interpreta o policial desencantado, que ressente o fato de não poder comprar uma casa na mesma cidade que tomou um tiro. É interessante perceber como os dois se opõem, mas o filme também não explora isso muito bem, como não explora todas as suas boas ideias muito bem. E aí entra de novo a nostalgia. É porque o filme, ao abraçar tanto o passado, ele acaba esquecendo do agora. Ele acaba esquecendo que Eddie Murphy é um ator hoje de 63 anos de idade. E mesmo que ele discuta o politicamente correto e ele tente tensionar a sua comédia dentro do politicamente incorreto, brincando, por exemplo, na cena inicial dentro de um ringue de hóquei no gelo, ou então quando o personagem do Kevin Bacon afirma que não pode mais falar certas coisas no mundo de hoje, tudo isso é introduzido dentro dessa brincadeira do contemporâneo, mas de novo não é explorado porque a nostalgia sempre leva o filme para trás. A nostalgia sempre leva o filme para uma zona de conforto e acaba impedindo que o filme amadureça, acaba impedindo que o seu protagonista amadureça, além da fórmula, além da burocracia, além de apenas uma continuação, quando poderia ser bem mais. E se eu não falei do diretor estreante Mark Molloy, é porque ele é incapaz de tomar uma decisão minimamente interessante. Tem um momento, por exemplo, em que a câmera afasta-se, distancia-se e adota o ponto de vista de alguém que observa uma outra pessoa, que é um padrão de linguagem visual que nós já estamos acostumados a ver no cinema. E ainda é necessário que o personagem do Eddie Murphy fale, tanto para sua filha quanto para o espectador que está assistindo, nós estamos sendo vigiados. Mostra um total descontrole da direção em relação ao texto, e eu lá desconfio que as cenas de ação, que são relativamente bem realizadas, elas foram dirigidas ou pelo coordenador de stunts ou então pelo diretor de segunda unidade, já que no restante do tempo a direção passa em branco, incapaz de trazer qualquer novidade, de acrescentar qualquer coisa a uma franquia já consolidada. Para um Tira da Pesada 4, que está disponível no catálogo da Netflix, eu dou 2 estrelas e meia em 5. E, se você está chegando agora nesse vídeo, eu convido você a seguir o Cinema com Crítica para mais opiniões sobre cinema.